Então vamos à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2 e nós vamos ler versículos 1 a 5. Eu acordei bem cedinho essa manhã. De vez em quando a pregação vem durante a semana. Deus toca no meu coração, me orienta o que falar. E às vezes vem domingo, sábado, né? Então eu abri os olhos esta manhã e me veio isso no coração, que nós vamos meditar hoje. Colossenses capítulo 2, versículos 1 a 5. Então essas pregações que nós temos feito, se o crente é novinho, é um crente de pouco tempo, 1, 2, 3 anos na fé, ele ainda não vai ter coração para entender certas coisas que a gente fala. Porque o crente novo, ele só quer resolver problemas, ver o lado dele para Deus resolver. Ele não está interessado muito em coisas profundas de Deus. No coração dele, ele é como aquela pessoa que caiu, o navio afundou, ele não sabe nadar. Então ele se agarra num pedaço de madeira no navio e fica se debatendo até chegar na praia. O crente novo é assim, ele quer se salvar, né? Entende? Então o navio afunda, ele se agarra em qualquer coisa e fica se debatendo, esperando um socorro, alguém que faça alguma coisa por ele. Mas aquilo que a gente tem falado e ensinado aqui é para pessoa mais adulta, para crente mais maduro, que quer ter uma vida mais profunda em Deus, que quer sair da superfície das coisas. Então cada vez que eu venho aqui, eu venho com essa expectativa, que você vai entender, que Deus vai abrir o seu entendimento. Eu oro constantemente pela igreja para isso, para que Deus abra o entendimento. Então é um alimento um pouquinho mais sólido. Não é aquela coisa de criança, você vai ter vitória, sua vida vai mudar, você vai prosperar, receba a bênção, Deus vai te abençoar. Isso é coisa de criança, é crente novinho, né? Bebezinho, ainda que não entende nada, então ele fica contente com Deus vai me abençoar, mas ele não entende que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então presta atenção nisso que eu vou dizer para você, nós vamos falar. Então vamos ler Colossenses 2, 1 a 5. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Vou ler de novo. Para compreenderem plenamente o que? O mistério de Deus. Então o que é o mistério de Deus? Cristo. E agora ele revela em quem? Em Cristo estão, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Vamos orar. Deus, aqui está a tua palavra, o Senhor que inspirou o apóstolo Paulo a escrever isso. O Senhor sabe a profundidade que o apóstolo teve, sabia quando escreveu isso. Assim, vem abrir o nosso entendimento. Nós queremos um pouquinho disso. Queremos um pouquinho disso. Abra o entendimento de todos os que aqui estão. Porque o que liberta uma pessoa é o entendimento dela, é a verdade que ela conhece, Senhor. Não é o quanto gritaram, quanto óleo passaram, quanto sapatearam, quanto sal, quanta rosa deram. O que liberta uma pessoa é o entendimento que ela tem da verdade. Por isso que o profeta disse: meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque faltava
entendimento. Assim, nos dê entendimento, Senhor. Abra os nossos olhos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar de uma grande luta. Então quando se fala de luta, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é assim, a luta contra o diabo, contra o mal. A luta contra o pecado, a luta para as pessoas. A maioria é sempre contra o diabo, contra alguma coisa, contra um problema. Mas Paulo vai mostrar um nível de luta muito superior a estas coisas. Então Paulo está dizendo, eu gostaria que vocês soubessem quão grande luta eu tenho mantido por vós. E o que significa luta? Luta significa um combate, despender todas as tuas forças, uma coisa intensa. Trabalhar com aferro para atingir um objetivo. Então essa luta que Paulo fala, tinha que despender toda a força dele, a firmeza dele, a persistência, era uma coisa acirrada, não era uma coisa leve, era uma grande luta. Ele fala que a luta era grande, mas ele lutava para quê? Qual era o objetivo da luta dele? Era para ter vitória contra o diabo? Não. Aqui em Colossenses mesmo, Paulo já disse, antes de escrever isso, não depois, que o diabo foi despojado na cruz. Não era contra o diabo. A luta não era contra os problemas que ele tinha muitos. Mas a luta que ele travava a favor dos laodicenses, da igreja de Laodiceia, e dos colossenses, era justamente isso, para que eles tivessem dentro deles a convicção que o entendimento traz. Era para que todos eles tivessem convicção. A convicção é uma das coisas poderosas da fé. Uma pessoa que não tem convicção é uma pessoa fraca, frouxa. Na hora da adversidade ela dá para trás, ela nega muitas coisas. Uma pessoa que não tem convicção, como pode ir para frente, como pode romper as coisas que tem que romper? Como pode lutar com coragem? Quem não é convicto não tem fé, meus irmãos, porque a fé é a convicção das coisas que eu não vejo. Então Paulo sabia que os colossenses não tinham atingido ainda uma profundidade. Eles tinham se desviado de algumas coisas, 3 delas eu vou falar aqui. Então Paulo está numa luta intensa, empregando força para que eles tivessem dentro deles a convicção do entendimento, para eles compreenderem o quê? Compreenderem plenamente o mistério de Deus. E o que é o mistério de Deus? O mistério de Deus é Jesus Cristo. Ele é o mistério de Deus. Ele veio de uma outra dimensão, assumiu um corpo humano. Isso é um mistério. Como uma virgem poderia dar à luz naquele tempo, sem ter um contato físico com o homem? É um mistério. Como é que ele entrou no ventre de uma virgem? É um mistério. E como Deus assumiu a forma humana e era Deus e homem ao mesmo tempo, é um mistério. Só por fé que eu posso compreender essas coisas. Mas ele fala que Cristo é o mistério de Deus. Agora ele diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em uma só pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Então todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultas na pessoa de Jesus Cristo. Se todos os químicos, os que fazem pesquisas, orassem antes de dizer assim: Jesus, em ti está oculto todos os tesouros do conhecimento, ilumina os meus olhos para descobrir uma vacina para isso, um método para aquilo. Se eles orassem e pedissem esse conhecimento, além de tudo que foi descoberto, nós teríamos muito mais coisas descobertas, porque Jesus sabe o método para tudo que o ser humano sofre. Sabe ou não sabe? Sabe. Ele sabe, nele está oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então,
Por que Paulo está lutando pelos colossenses? O que aconteceu com os colossenses? Eu vou repetir, você já sabe, eles perderam o foco da pessoa de Jesus Cristo. E eles permitiram que algumas coisas erradas entrassem na igreja. Eu vou citar 3 delas aqui. Primeiro, eles permitiram que o asceticismo entrasse na igreja. Em vários textos, Paulo fala desse rigor ascético, aquele rigor que traz sofrimento para as pessoas. O asceticismo. O que é o asceticismo? O asceticismo é eu fazer alguma coisa para Deus que me custe, que me fira, que me traga sofrimento, que me traga dores, sabe? Um tipo de asceticismo, eu vou me matar de jejuar para ser melhor para Deus. Eu vou punir o meu corpo da sua refeição que ele precisa todos os dias, achando que isso vai me tornar mais poderoso, ou Deus vai fazer alguma coisa, porque eu estou sofrendo, deixando de comer, para agradar a Deus, eu fazer a obra de Deus e ser poderoso. Então, fazer sacrifícios, eu ter um recurso na mão, para pagar contas, eu dar aquilo na igreja, sofrer, não ter o que pagar para provar Deus que eu tenho fé e Ele é obrigado a fazer alguma coisa. Tem um monte de gente que entrou em cheque especial, se afundou na vida financeira por causa disso. Então o que é o asceticismo? É eu fazer alguma coisa no nome da religião ou para a igreja, seja lá o que for, que me traga sofrimento, que me puna, que me custe alguma coisa para tentar agradar a Deus. Isso é o asceticismo. Que outra coisa entrou que os colossenses permitiram que entrasse? O gnosticismo. O que é o gnosticismo? Na carne, a carne tem uma obra chamada feitiçaria. A carne é feiticeira. A carne gosta de acender velas. Tudo que é meio feitiçaria, meio enigmático, a carne se atrai para isso. Quem, quando era criança, não foi na benzedeira levar? Quem não foi na benzedeira? Benzedeira, né? A gente dizia assim, sou católico, mas quem não foi no espiritismo? Quem não fez uma macumbinha? Quem não acendeu uma velinha? Quem não acendeu, não foi na missa de um morto? Tudo isso a gente fazia, praticava. Então o que é esse gnosticismo? É o homem querer entrar em contato com alguma coisa sobrenatural. Não interessa a fonte, não interessa se é de Deus, se não é. Ele quer entrar em contato com alguma coisa sobrenatural, sentir coisas, se descontrolar, fazer alguma coisa louca que ele não entende em nome de Deus. É o gnosticismo. Então você vai ver no meio pentecostal, como eu já fui, um monte de gnosticismo, gente que roda, que pula, que rodeia, que bate cabeça, que eles falam que é o Espírito Santo que grita. Tudo é gritar muito. Para eles é gritar, 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 suar, aquela coisa toda. Eu vi isso, eu vi um anjo, eu senti um fogo, um arrepio. É o gnosticismo. É a pessoa anda atrás de sensações. Atrás de sensações, ela quer sentir sensações. Se ela sente alguma sensação, ela fica fanatizada por aquilo, ela vai buscar sempre alguma sensação semelhante. E muitas dessas entram em contato com o espírito maligno, pensando que é o Espírito Santo, e se entregam para isso. Então isso é o gnosticismo. Então entenda, fé não tem nada a ver com gnosticismo. Fé não é uma emoção que me leva a tremer. Fé não é ficar chorando. Fé não é sentir calor, arrepio, fazer besteira. Não, a fé, ela é equilibrada pelo raciocínio, pela inteligência e conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. Fé não é certeza das minhas emoções, das minhas sensações. Fé é certeza das coisas que eu espero e convicção de coisas que eu não vejo e que não sinto. Então as maiores fés se manifestaram quando a pessoa não sentia nada, ela se sentia mal. Ela se sentia mal e creu e fez coisas extraordinárias por meio da fé. Então, asceticismo, gnosticismo. Então presta atenção, meu irmão. Eles falam assim: a igreja é fria porque não roda, porque não grita, porque não ralabacai, né? Tudo é frio. Mas eles estão num gnosticismo envolvido, num feitiço que eles
Eles nem sabem até onde eles estão escravizados por isso. E a terceira coisa que os colossenses deixaram entrar na igreja é o misticismo. O que é o misticismo? É a mistura de tudo, né? É mistura de tudo. A pessoa fala que crê em Jesus Cristo, mas ela traz sal grosso da macumba para a igreja, ela tem rosa orada, né? Ela tem água benta, não água benta do catolicismo, ela tem água ungida. Então, é uma igreja evangélica, vamos falar em termos de igreja evangélica, é uma igreja evangélica que você entra nela e você vê que elas falam alguma coisa de Deus, mas tem um ritual de macumba, tem um ritual de espiritismo, então você encontra um pouquinho de tudo lá dentro, é uma mistura de religião. O negócio é ir para frente, indo para frente cabe um pouquinho de tudo, vocês estão entendendo? Isso é o misticismo, e eles, colossenses, deixaram entrar isso na igreja. E o que aconteceu? Eles perderam Cristo de vista e começaram a se entregar para essas coisas. Por isso, meus irmãos, presta atenção. Por isso que é responsabilidade do pastor cercar a igreja, lutar pelas pessoas. Como é que ele vai lutar? Indo na casa de cada um? Não, não dá. Como é que ele vai lutar? O que o pastor, no Salmo 23, quem é que luta? Quem é que encara o lobo e tudo? É o pastor. As ovelhas estão lá, ele faz deitar as ovelhas, deitar em verde espaço, levar as águas tranquilas de descanso. Por isso que a importância do pastor proteger o rebanho, falando a verdade, ensinando a palavra de Deus. Entende? Falando do evangelho, pregando, lutando, como Paulo estava lutando aqui. Porque depois que a igreja tem uma visão do evangelho, ela está protegida, a palavra protege ela do lobo, do engano, do asceticismo, do misticismo, do gnosticismo. A palavra faz uma varredura, uma limpeza geral. E a igreja fica protegida. Agora, quando o pastor permite que qualquer lixo entre dentro da igreja, qualquer pessoa vem e pregue, contanto que traga recursos e ajunte multidão, é isso que importa. Então a igreja, o povo vai comer qualquer coisa, vai estar desprotegido, inseguro, confuso, não sabe nem em que acredita. Então a igreja dos Colossenses permitiu que isso entrasse. Agora Paulo está dizendo, eu estou numa grande luta. Qual era a luta? Paulo sabe para onde eles estão indo. Paulo quer trazê-los de volta à sobriedade. Então Paulo está num grande combate para que eles acontecesse lá dentro deles aquela convicção trazida pelo entendimento da verdade, e eles tivessem uma compreensão plena de quem é Jesus Cristo, que é o mistério de Deus, e em Cristo está oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então entenda isso, meu irmão, eu falo sempre isso aqui. Jesus Cristo tem todo o poder do universo. Ele diz: toda autoridade me foi dada onde? Nos céus e na terra. Então foi dada, depois da cruz já foi dada a ele. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, ele está sentado acima de todo principado, potestade, poder, demônio, macumba, seja lá o que for, nas regiões celestiais, acima de tudo. Jesus, a autoridade dele está acima de toda autoridade existente. Ele é o centro de todas as coisas, o que governa todas as coisas. Ele é o poderoso, o grande, ele é o que tem tudo para a igreja, ele é o noivo da igreja. Ele é o supridor da igreja. Qualquer outra fonte, seja lá quem for, que alguém apresentar que não é Cristo, é falso, é mentira, é enrolação, não é a verdade, está desviando você do foco. Você tem que crer nisso. Pare com essas fraquezas. Está com um problema, eu vou atrás de um homem. Não, você vai atrás de Jesus, fala com ele: Jesus, eu sei que você é poderoso, o mais poderoso de todos, eu me dirijo a ti como teu filho, e o Senhor me ouve. Fala, não acredita por quê? Aí está com um problema, volta para trás. É a maior tristeza alguém, depois de ouvir tudo, voltar para trás, voltar para o velho profeta, voltar para o... Isso é um fracasso, é uma regressão.
Isso é uma regressão, depois de ter aprendido voltar para trás. Está passando uma luta, não fica choramingando, fala: Jesus, o Senhor é o poderoso do universo. Abriu o caminho, eu estou na tua presença, eu acredito. O Senhor é a fonte da minha vida, é a minha vida, conforme está em Colossenses 3. Eu me achego a ti confiante. Se o Senhor quiser resolver instantaneamente, isso vai resolver. Se o Senhor quiser que eu passe alguns meses por isso, eu vou passar, mas eu estou acreditando no Senhor, estou agarrado em ti. Creia ou não crê? Ele é o centro de tudo, é o poderoso, é a fonte da nossa vida. Dele vem todas as coisas para nós. Não precisamos de mais ninguém e mais nada. Agora cremos. E eles se desviaram disso. Então Paulo está lutando. Olha, meus irmãos, eu compreendo um pouquinho dessa luta. É uma batalha, você tem que pregar o evangelho, falar, e você encontra a cabeça das pessoas tão desvirtuada na religião, tão cheia de fortalezas, de cunhas que foram postas pela religião na cabeça delas. Você luta, mas de repente você vê a pessoa faz uma coisa que demonstra que nunca aprendeu nada, parece que não tem vida. É uma grande luta, levar o indivíduo a um aperfeiçoamento, a uma maturidade. É uma grande luta. Então vamos ver outros textos da palavra de Deus. Vamos começar com a oração que Paulo fez aqui em Colossenses mesmo, capítulo 1. Vamos ler versículos 9 em diante, onde Paulo diz: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade. O que Paulo orava para eles? Paulo pedia que eles transbordassem no conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ela aí, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então o que Paulo está orando? Orando para que eles compreendessem a vontade de Deus, produzissem fruto em coisas boas e crescessem no entendimento de Deus. Crescer no entendimento de Deus. Olha, eu não conheço Deus por uma experiência que eu tive na minha vida. A experiência é boa. Eu lembro, há quase 40 anos atrás, eu tive experiência com Deus. Para aquela época foi boa, mas agora não serviria para nada, né? O que vale é conhecer Deus. Às vezes uma experiência, eu conheço uma mínima coisa de Deus, fico preso naquilo. Mas quando eu conheço Deus pela revelação da palavra, a coisa é grande, é poderosa. Então eu preciso ter um conhecimento de Deus. Deus não é só isso, me dá aquilo, me resolve meu marido. Deus não é isso, meus irmãos. Isso é a natureza humana caída, sofredora, que quer se agarrar a alguma coisa. Então ela chega para Deus, resolve meu marido, meu problema, meu filho, fica se lamentando, pede oração. Deus é muito mais que isso. Eu posso fazer isso? Pode. Mas Deus é muito mais que isso. Quando você olha aquela lua prateada, aquelas estrelas, meus irmãos, esses dias no Google apareceu lá de um satélite umas fotografias do planeta Terra. Você viu? Quem viu? Ninguém viu. Eu cliquei naquilo ali e fiquei olhando aquelas fotos aquele planeta redondo, brilhante, azulado, sabe? É como se eu estivesse lá no satélite, lá dentro. Ampliei aquilo para ver bem aquele movimento. Que coisa linda, que coisa linda. Coisa extraordinária. Eu acho que eu gostaria de entrar num foguete e ir lá. Estava conversando com a Meire e falei: Meire, eu nunca vou pular de asa delta, detesto a altura. Nem andar daqueles balões a gás, isso não é comigo. Tem quem goste dessa adrenalina, mas quando eu chego numa... Ai meu Deus, já dá até um friozinho na barriga, né? Mas eu teria coragem de entrar numa nave.
e fazer uma viagem para ver a coisa lá de cima. Né? A gente aqui de baixo vê. Imagine lá em cima, Deus é grande. Fez tudo isso com a palavra do seu poder. Você tem conhecimento de Deus? A Bíblia diz que Ele recolhe as águas do oceano. Presta atenção. Olha aqui. É 1/3 de terra e 3 de água, não é isso? Ele falou que recolhe as águas do oceano na concha das mãos. É uma coisinha assim para Ele, ó. É como uma gotinha. Olha como Ele é grande. Que tamanho é a mão dele. Né? A Bíblia diz que a terra é estrado dos pés dele. É um lugar que ele pode pôr o pé assim, que nem um encostozinho assim, ó. Então, que tamanho é o pé dele? Só para você entender isso. Que tamanho ele é? Gigantesco. A Bíblia fala que ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Eu fico pensando, como é que ele consegue ouvir milhões de pessoas ao mesmo tempo orando da terra e ter canais para receber individualmente a oração de cada um deles sem se embaralhar, sem cair a linha? Então suponhamos que tenha 10 milhões de pessoas no mundo orando ao mesmo tempo. Para nós é complicado. Mas ele consegue ouvir pessoalmente os 10 milhões orando, responder a cada um individualmente. Ele não se perde nessa comunicação. Não tem problema nenhum de comunicação, não cai a linha, não dá pane, não entra vírus. Ele responde cada um de forma diferente ao mesmo tempo e não tem problema nenhum com isso. Você está enxergando isso ou não? Olha como ele é grande, como o ser dele é comunicável, gigantesco. Você está entendendo? Você vê lá uma simples formiguinha. Hoje eu vi lá uma simples formiguinha andando com uma folha 3 vezes maior que o peso dela. Eu olhei para ela hoje e falei, olha lá, Deus, ele bolou essa formiguinha aí. E ela está levando, o homem não consegue levar aquilo que ela está levando ali. Daquele jeito tão fácil, tranquilo. A sabedoria, olha como ele é grande. A Bíblia diz, a palavra nem me saiu na boca. Quando eu pensei, nem falei, e o Senhor já conhece tudo que eu vou falar. Ele viu quando eu era uma substância sem forma. Sabe quando você era uma substância sem forma no ventre da tua mãe? O Senhor já me viu e já estabeleceu todos os dias da minha vida. Me cerca por detrás e por diante. Para onde me ausentarei do Espírito do Senhor? Se subo lá no céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Então Deus é grande. Meu Deus, eu só posso falar isso. Só o Espírito pode te levar além. Grande, gigantesco. Deus é grande. Está com medo do quê? Agora nós, na nossa cabecinha, na nossa alma caída, inquieta, faladora, fofoqueira, complicada, a gente atrapalha tudo, confunde tudo. Deus tem um trabalho com a gente enorme. Olha, me desviei de tudo isso que eu ia falar. Mas Ele é grande, 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 grande. Então, ter um pleno conhecimento de Deus, é isso que Deus quer. Deus não tem mais prazer de que quando um filho deixa a meninice, pare, me dá, resolve, me dá, eu tomo posse, me dá. E Ele fala assim, Deus, eu quero te conhecer. Tira essas barreiras do meu entendimento. Eu quero me aprofundar em Ti, te conhecer, e te conhecer, e te conhecer. Senhor, eu preciso te conhecer mais do que eu estou te vendo. Eu não posso me conformar com isso. Isso agrada mais a Deus do que aquele monte de coisa. Me dá, toma posse, toma posse. Você não cansou que você para tomar posse? Toma posse da bênção, toma posse da bênção, toma posse. O tempo todo só isso. Será que seguir Deus é só isso? Deus tem prazer quando alguém
mais maduro chega e fala: Deus, eu quero te conhecer e te adorar profundamente, Senhor. Né? Eu até queria sair um pouco do meu corpo, porque esse meu corpo aqui é uma desgraça que me segura. Eu sei que não tem nada da Bíblia que fala disso, mas eu gostaria de sair do corpo um pouquinho e te adorar livre da minha carne. Livre, ter uma experiência de choque com Deus, no Espírito, você está entendendo ou não? Encontrar essa coisa grande, gigantesca, tomar um choque dela, no Espírito. Eu não sei falar melhor que isso. Você está entendendo ou não? Ele é grande. Então Paulo fala para que vocês tenham um pleno conhecimento de Deus. Até onde ele estava vendo quando ele ora assim? Até onde ele estava enxergando quando ele está orando assim? Vamos lá, Efésios capítulo de número 1. Vamos ver aquela oração de Paulo para a igreja de Éfeso, né? Então, ele diz também no versículo 15, Efésios 1:15: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E o que Paulo pedia para eles? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda, ou lá no seu espírito, ou dependendo da tradução fala, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha que Paulo está orando depois de ter falado dos lugares celestiais, depois de ter falado que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, nos predestinou para ele, depois de ter falado que nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus, depois de ter falado que Deus derramou a graça abundante sobre nós, depois de ter falado que o objetivo de Deus é convergir tudo na pessoa de Cristo, depois de ter falado que nós fomos feitos por Deus, herança dele, depois de ter falado que depois que nós ouvimos o Evangelho, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, é a garantia de todas as promessas que Deus fez para nós. Depois de ter falado essas coisas tão grandes, o apóstolo Paulo falou: mas eu acho que eles não estão entendendo, eu vou orar. Vem o peso da oração. Senhor, conceda a eles que eles tenham espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria e revelação de quê? Do próprio Deus, né? Para que eles tenham um pleno conhecimento do quê? Do próprio Deus. Ter um pleno conhecimento de Deus. Então, não tem aí um desejo dentro de você de conhecer uma coisa mais profunda? Deixa eu mexer com você. Eu sei que você acorda todo dia, faz a mesma coisa, toma café, toma um chazinho, toma água, vai no banheiro, faz todo dia a mesma coisa. Aí assim, agora eu vou fazer aquilo, eu vou limpar aquela cadeira, segunda-feira é dia disso, terça-feira é dia daquilo, quarta é daquilo, sexta-feira é dia daquilo, e você é um reloginho. E se é meio neurótico, se não fizer tudo no dia, se mata para deixar o chão brilhando. Se não é meio neurótico, deixa eu limpar o chão a semana que vem. Eu sei que você é assim. Eu também sou. Eu sei que você tem família, eu também tenho um monte de coisa para cuidar. Canso de todos eles. Pastor, canso. Você não cansa? Tem hora que eu estou indo com o corpo assim, vai ajudar, vai fazer. Eu estou com vontade de ficar em casa, meu Deus. Mas eu tenho uma irmã que eu tenho que comprar isso aí. Olha, faltou sabão. Ai, faltou sabão. Tem que comprar sabão. Entende que eu estou cansado. Mas lá por trás de tudo isso, pelo amor de Deus, entenda. Não tem uma coisa que está dizendo assim, conhece ele mais. Se não tem, eu não sei como você está. Não tem lá dentro uma coisinha assim,
Senhor, eu quero te conhecer, eu preciso ver algo. Eu estou com sede disso, Senhor, eu estou inquieto aqui, Senhor. Olha, eu enchi a barriga de comida, mas não mata a fome. Lá dentro eu preciso te conhecer mais. Eu preciso te ver um pouquinho melhor. Eu preciso. Não tem. Se não tem, você precisa começar a falar: Deus, cria isso dentro de mim, Deus. Eu não quero ficar alegre só porque eu levantei uma parede, pus um reboco na parede, ou aumentei alguma coisa. Isso é bom, mas se é só isso que me traz alegria, eu estou secando, Deus. Eu não quero ter alegria só porque eu comprei um carro melhor. É bom ter um carro melhor, mas se a minha alegria é só isso, eu estou vazio ainda. Eu preciso ter sede. Assim, o salmista disse assim: assim como a corça brama por águas tranquilas, em aquele tempo de seca, e aquela corça grandona queria beber água, e chegava naqueles locais que estava seca, ela fazia aquele barulho dela de aflição, né? Bramava alto, estava com sede, não tem água, estava com sede, não tinha onde beber, estava morrendo ali de sede. Então o salmista Davi teve essa inspiração: assim como a corça brama por águas. Aí ele fala assim a minha alma, lá dentro, tem a mesma sede, como se ele tivesse muito sedento por Deus. Minha alma tem sede de ti, sede de Deus. O salmista dizia isso. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, fez muita coisa errada, mas foi. Então Paulo fala: Deus conceda a eles espírito de sabedoria e de revelação, para que eles tenham um pleno conhecimento de Deus. Então, quando você tem um pleno conhecimento de Deus, você sai da meninice. O seu relacionamento com Ele é um relacionamento de adulto. Já não dá mais aquele trabalho de criança que vem para cá, que vai para lá, que pula para cá, que reclama, que bate cabeça, que chora, sabe aquela... Já sai disso. Então você vai ter um relacionamento com Deus de adulto, de gente madura, de gente profunda. As suas orações vão deixar de me dá, e vão ser orações mais silenciosas e contemplativas da pessoa de Deus, de Jesus Cristo, até você chegar a um ponto que a linguagem da sua oração não é mais o português. Você para ali e começa a adorá-lo dentro e não fala mais nada, e entende coisas profundas que você nunca entendeu. Quando você vai falar alguma coisa, atrapalha, você vai falar, atrapalha. Então é melhor ficar quieto, adorando. E sabe o que ele faz? Aí ele vai abrindo o teu entendimento. Me desculpe, meus irmãos, me desculpe. Você não me leva a mão. Mas eu acho que se eu encontrar um aqui dentro de vocês que faça isso, eu ficaria contente. Pastor, o senhor está me ofendendo? Não estou te ofendendo. Se eu encontrasse um aqui dentro que todo dia fizesse isso, eu estaria feliz da vida. Mas as coisas da vida nos consomem todo dia. O sono. Posso pôr um peso em cima de você? Se você entra 7 horas da manhã no serviço, você é obrigado a acordar às 5, ainda mais se vai de condução, sim ou não? Acorda no tranco ou não acorda? Acorda, mas tem que ir. Eu fiz isso 30 e tralalá anos. E falei tralalá, essa coisa, pastor, melhor não falar, fica feio, né? Vai para a internet e a turma vai falar nova revelação, tralalá, nova língua. Capaz de imitar. Não é uma disciplina? É ou não é? Então a mesma coisa, se você não tiver essa disciplina de todo dia parar um pouquinho, dormir um pouquinho menos. Eu gosto de dormir, você gosta? Mas como a gente perde tempo, principalmente quem já está aposentado, acordando 10, 11, e fracasso. Fica lá morgando na televisão até 2 horas, com o zoião assim.
Aí depois cai, ronca, baba e sai da cama 10. Fracasso. Fracasso. E com um bafo bem forte, hein? Da pizza de cebola que comeu à noite. Meus irmãos, se você parar 10, olha bem o que eu estou dizendo, se você parar 10 minutinhos, parar, não é chegar a ligar o louvor no rádio, que tem um monte de música que nem evangelho é música comercial, nem evangelho não é isso. Não é ligar a televisão para ver aquele pregador que Juízes, Ruth, Isaías, José, que vai pregar o Velho Testamento inteiro a cada sábado e domingo, não é isso. É você parar e falar: Senhor, eu vou te adorar, eu vou entrar nessa coisa profunda aí um pouco. E parar um pouco, uma disciplina, você vai ver que a tua carne não gosta, o teu dia te cobra, o teu afazer toda hora, os compromissos, aquele horário, a mania que você tem, 10 horas, 11 horas, não sabe? Tudo isso está assim, vem, não faça isso. Mas se você aprender, pelo menos acordar cedo um pouquinho, e se dedicar um pouquinho, você vai ter um conhecimento de Deus mais profundo. Mais profundo. Se todo mundo praticasse isso, essas igrejas místicas ficariam vazias. Ninguém cairia mais em acreditar numa agorada. Então Paulo ora, vamos lá. Por isso eu também, tendo ouvido a fé que há no Senhor Jesus. Efésios 1:15. E o amor para com todos os santos não cessa de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação de quê? No pleno conhecimento dele. Que mais ele fala? Iluminados os olhos do vosso coração. Quando ele fala coração, é o nosso espírito. Ele fala que o nosso espírito tem olhos. Iluminados os olhos do vosso coração, para quê? Para saberdes, para conhecer a esperança do seu chamamento. Você foi um chamado por Deus. Conhecer a coisa grande que é ser um chamado por Deus. Alguém que crê no evangelho limpo, que está salvo, que conhece a graça de Deus. Para você saber a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória e a sua herança dos santos, entende? Então você vai descobrir. Iluminar os olhos do coração para que eu possa saber quão rico, quão grande é ser uma pessoa chamada para conhecer a graça de Deus, chamada por Deus. Quão rico é isso, saber e conhecer e ter os olhos do coração iluminados. Paulo estava orando isso para eles. Então ele combate. Imagina o apóstolo Paulo, um homem maduro, teve revelação do evangelho. Quando ele chegava na igreja, ele começava a falar e ele percebia que no espírito eles estavam todos pequenininhos, um monte de criança, aceitando coisa falsa, enganosa. É a mesma coisa que o pai, quando vê o filho fazendo tudo errado, não está mais no poder dele corrigir o filho, então ele sente agonia, tristeza e não sabe mais o que fazer. Então Paulo chegava na igreja e via os colossenses desse jeito, tinha agonia e tristeza, ele só podia orar. Ele via que o nível deles ainda era pequeno, baixo, ainda aquele monte de criança enrolada nas suas aflições, nas suas coisas, deixando o engano entrar ali, asceticismo, misticismo. Então, Deus conceda-lhes. Aí ele entendia que só Deus poderia fazer isso para eles. Só Deus poderia fazer isso para eles. Efésios capítulo 3. Vamos lá, nós estamos no 1, né? 3, versículo 14 em diante. A segunda oração de Paulo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior,
e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender com todos os santos. Compreender o que, Paulo? Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por que Paulo fala para compreender o amor de Cristo? Nós não sabemos o quanto Cristo nos ama. Ele amou e deu a vida dele por nós. Então uma pessoa que não conhece o amor de Cristo é capaz de acreditar que Deus entrega ela na mão do diabo. Uma pessoa que não conhece o amor de Cristo acredita que Deus vai pôr uma doença nela para provar ela. Acredita, não conhece o amor de Cristo. Acredita que Deus só vai mandar prova, deserto, só deserto, porque não conhece o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Como alguém que ama, vai pôr uma doença no filho para provar ele. Como alguém ama, como ele ama, vai deixar o inimigo fazer o mal para o filho, porque não conhece o amor de Cristo, não tem revelação. Também essas falsas doutrinas de maldição, de demônio, Deus permitindo tudo, Deus deixando o diabo arrasar todo mundo, né? Porque não conhece o amor de Cristo, não tem revelação do amor de Deus por cada um de nós. Eu só compreendo o amor de Deus quando eu olho para a cruz e tenho revelação e falo: Deus se fez homem, veio ali porque me ama e morreu no meu lugar porque me ama. Então, se Ele me ama, como é que Ele vai deixar o inimigo me tocar, mesmo eu sendo todo tortinho e defeituoso que sou? Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele se transformou num homem, veio aqui te buscar. Ele veio buscar e salvar o quê? O que se havia perdido. Então Deus te ama muito. Você acredita nisso? Você pensa que o amor dele é defeituoso como nós? A gente ama o filho, mas um amor defeituoso. Um amor falho. Filho ama pai, mas um amor defeituoso. Nosso amor humano é caído, um amor caído. E a gente sofre por isso, mas é muito caído, muito falho. Mas o amor de Deus é perfeito. Não tem a falha que nós temos. O amor que Ele tem por cada um de nós, a maior declaração de amor do universo. Deus amou o mundo de tal maneira. O que Ele fez? Ele deu seu Filho único para que todo aquele que acreditar nele não se pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou tanto que Ele deu o Filho dele para aquele que acreditar vai ter a vida eterna. Ele deu o Filho dele. Então, quando eu sou tomado da plenitude de Deus, eu entendo o amor de Deus por mim. E eu entendo o quão triste é o coração de Deus quando Ele olha para a terra e vê aquele homem que foi feito à imagem e semelhança dele se destruindo, se matando, apodrecendo, se corrompendo. É um caos quando Deus olha tudo isso. Por isso que Ele veio pessoalmente para resolver o nosso problema. Então o que Ele diz? Vou ler de novo. A fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, ela que excede todo entendimento. Nós, com a nossa cabecinha, não conseguimos alcançar a grandeza do amor de Cristo. Por mais que tenhamos amor humano, nosso amor é caído, é deformado, é doente, mas o amor dele é perfeito. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Onde opera o poder de Deus? Opera em nós. O que Ele está dizendo? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder que opera onde? Na igreja. O seu poder opera em nós. Aí Paulo fala: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, que luta que Paulo estava tendo, que Paulo mais queria, é que cada um enxergasse a grandeza de Deus, enxergasse Jesus, tivesse revelação e um pleno conhecimento de quem é Deus. Deus é o ser mais glorioso, mais sábio. A nossa mente não consegue captar, mas nós estamos lidando com um Deus infinito, gigantesco, sabe tudo, conhece tudo, controla tudo. Não tem nada que lhe possa fazer surpresa. Acredita nisso ou não? Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Ou você está olhando para mim assim meio com sono? Pensou no macarrão do almoço? Ou fez lasanha? Ou fez panqueca? Ou bife rolê? Ou comprou frango no Berga? Tá caro, né? Tá caro. Ou foi na casa da mamãe, nem lavou a louça para ela? Você foi na casa da sua mãe? Ela fez a comida, você comeu tudo, nem lavou a louça, não fez nada, largou a pia daquele jeito. Precisa se arrepender. Quando você vai na casa da sua mãe almoçar, fala: mãezinha querida, não seja aquela pessoa ranzinza que chega lá, leva alguma coisa para comer. Não chega lá só com a boca e com a barriga. Compre alguma coisa, leva alguma, poupe o serviço dela, lave a louça para ela, você está encostada. Minha mãe faz tudo, cuida de tudo, faz tudo. Ainda não acordou? Pendurada na mãe, que vergonha. Dá folga para tua mãe. Deixa a tua mãe sozinha um pouco. Sabe que você já encheu, ela não fala nada, mas quando você vem, lá vem ela com essas crianças. Ela faz, quando você entra... Mas quando você vem, quando você entra, tem que dar o sorriso, porque é filho, porque é filha. Aí vem você lá, não fez nada. Vem pendurar nela. Dá um presente para ela. Compra uma coisa nova para ela. As panelinhas não estão velhas. Compra um jogo Tramontina de primeira. Dá para ela e aí você lava as panelas para ela. É verdade, tem filho que pendura na mãe. É um sanguessuga da mãe. É verdade. Olha, eita Deus, fala Deus. Sanguessuga da mãe. Olha, eu estou falando isso para alguém aqui. É Deus que manda falar, viu? Foi na lata, hein? Foi na lata. Meus irmãos, mais um minutinho. Pô, às vezes a mãe precisa ficar um pouco sozinha. Dá folga para ela. Para de vir pendurado com filho, com tudo na cabeça dela. Não acordou ainda? É verdade. Eu sou avô, carrego o neto nas costas, filho, é uma canseira, gente. Tá louco? Não ama a família? Ama, mas a família cansa um pouco. Glória a Deus. Vamos voltar no texto para a gente terminar, queridos. Então vamos lá, Colossenses 2. Versículo 1 a 5. Gostaria que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza. Riqueza do quê? Da forte convicção do entendimento, para compreender. E compreender o que Paulo fala? Plenamente o mistério de Deus. E qual é o mistério de Deus? É Cristo. E o que tem em Cristo? Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Vamos ficar em pé.